Bom dia, pessoal! Acorda aí que agora é aula do que mesmo? É de história! Então, sejam bem-vindos, queridos professores, alunos e todos que estão nos acompanhando para mais uma aula. E comigo estará o professor Anderson. Isso mesmo, estarei aqui com vocês no chat para receber as importantes mensagens e tudo que vocês nos mandam durante a aula. E eu gostaria de falar o tema de hoje. Se liga aí na tela. Gente, hoje nós vamos falar sobre cidadania. Professor, eu não me lembro o que é cidadania. O que é isso? Peraí, deixa eu tentar lembrar. Cidadania é... Você vai descobrir hoje. Qual que é a habilidade de hoje? O objetivo de hoje é simplesmente estudar o significado de cidadania. E para começar, quem irá nos explicar, fazer essa introdução, será nada menos do que a turma da Mônica. Então, bora pro vídeo! Sejam todos bem-vindos. Nossa história é sobre cidadania. O primeiro grupo no qual vivemos é a família. E o grupo de diversas famílias juntas forma a nossa sociedade. Para tudo funcionar em harmonia, é importante que todos tenham direitos e cumpram deveres, evitando prejudicar o outro. Isso é cidadania. Entendi. Algum de vocês consegue dar um exemplo de cidadania? Deixa eu ver, professora. Nós temos o direito de ter ruas limpas, mas também o dever de jogar o lixo na lixeira, certo? Muito bem, Mônica. Senão, o que seria da nossa cidade? Alguém tem mais algum exemplo? Já sei! Nós temos o direito de ter segurança no trânsito, mas devemos respeitar os semáforos, senão... Já pensou quantos acidentes aconteceriam? E nós temos direito à educação, mas o dever de sempre respeitar os professores. Senão, o que seria de nosso futuro? Assim como muitas outras atitudes que tornam você um bom cidadão. Quando todos conhecem seus direitos e cumprem bem seus deveres, ajudamos a construir uma sociedade menos desigual e mais justa. Boa! Verdade! Então aí, um belíssimo vídeo introdutório que deixou bem claro o que significa cidadania com exemplos que estão ligados aí ao nosso cotidiano. Mas, olha só, vamos dar uma perguntada aqui. Seguindo o vídeo, qual que é o primeiro grupo que nós vivemos? A primeira resposta vai chegar agora e nós estamos vendo aqui quem será o primeiro professora que vai trazer a resposta do aluno falando qual que é o primeiro grupo. Isso, pro Lucas! É a família. Então, as pessoas que nós introduzimos aí, nós começamos nossos primeiros contatos sociais, nossos primeiros contatos com outras pessoas. E o grupo de famílias, vamos dar uma olhada aqui, ó. O grupo de famílias juntas forma, então estão chegando as famílias. E o que isso vai formar? Quem será a primeira pessoa que vai nos ajudar aqui? E a nossa sociedade, porque a nossa sociedade também é formada por diversos grupos familiares e aqui nós temos exemplos de grupos familiares diversos, de diversos tipos. E aí, pergunta para vocês, professores e alunos. Agora é uma pergunta que eu vou deixar um tempinho aí, ó. Um minutinho. E o que são direitos e deveres?
Então, agradecemos aí os comentários. Professora Maíri trouxe aqui, ó. São o que garante uma boa convivência entre todas as pessoas da sociedade. Isso mesmo aí, ó. Agora, vamos para um exemplo de cidadania. Vamos tentar aqui fazer... mais uma resposta aqui, ó, de direitos e deveres pro Lucas novamente. Muito obrigado pro Lucas. São normas dadas para melhorar e padronizar a sociedade. Nós temos que ter algumas... Pensa assim, ó. Na sala de aula a gente não tem aquelas regrinhas de convivência. Por exemplo, não pode morder o coleguinha, não pode fazer algumas coisas sem organização, não pode ficar levantando toda hora, não pode ficar, vamos ver, vou pegar mais um exemplo assim, não pode gritar. Então, certas regrinhas de convivência formam também dentro do escopo maior, que é a sociedade. Ao invés de ser só a sala de aula, nós temos a sociedade. E isso também envolve algumas regrinhas de convivência para a gente conseguir conviver melhor e não ter tantos atritos aí. Então, alguém aí poderia dar um exemplo de cidadania? Vamos ver quem vai chegar primeiro. Primeira, professor, professora, alunos que vão trazer aqui nosso primeiro exemplo de cidadania. Vamos pegar um minutinho então? Um minutinho para um exemplo de cidadania. Então, agradecemos aí todas as respostas que chegaram e é interessante que a maioria falou dentro do mesmo sentido. A professora Mariane, professor Ronaldo trouxe o comentário da Stephanie e nós temos a Pro Ivone também, todos evocando, sabe qual a ideia? Respeito ao próximo, aí essencial. Aí, nós temos... Lucinéia traz os comentários da escola José Nogueira de Souza respondendo respeito ao meio ambiente, muito bom. A professora Edna falou de respeitar as regras de convivência. Aqui nós temos Pro Elisângela perguntando da habilidade e o objetivo. Eu vou voltar lá. Então, só para a gente ter um feedback, vamos lá. Voltando rapidinho, habilidade e objetivo. O objetivo tem a ver com estudar o significado de cidadania. A habilidade nós leremos no final devido às mudanças foram realizadas. Então vamos seguir novamente, nós estamos relembrando aqui o primeiro grupo familiar, qual que é? A família. Depois nós vimos que diversas famílias juntas formam o quê? Uma sociedade. E depois nós vimos o que são direitos e deveres, como vocês bem colocaram, pensando aí na questão de que podemos simplificar aí ao máximo, simplificando muito mesmo para dizer que são nossas regras de convivência em sociedade. E aí, vocês falaram que o exemplo de cidadania tem a ver com respeito ao próximo. Então, vamos lá. Na sua opinião, se todos se atentarem aos direitos e deveres, a cidadania torna a sociedade mais justa? Vocês acreditam que sim? Qual é a opinião de vocês? Sim ou não? Sim ou não? A primeira resposta vai chegar. Agora, a professora Rosângela disse que sim! Então, e a professora Reni disse que sim, com certeza. Então, é exatamente isso. Essa ideia aqui é essencial. Nós temos aqui essa noção de que quando todos nós exercitamos a cidadania, nós conseguimos uma sociedade mais justa. Agora nós teremos mais um vídeo aí focando nessa ideia aí de cidadania. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência.
Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos, já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Então, gente, aí nós conseguimos ter uma outra dimensão ainda maior da questão aí da cidadania. Vamos ver aqui na tela, ó. Para ser cidadão, então, é importante o quê? Internalizar alguns o quê? Um conjunto de direitos e deveres. O que seria internalizar? Eu pegar o papel e colocar dentro de mim? Não. É você realmente pegar essa ideia e conseguir colocá-la em prática. Porque não adianta a ideia dos direitos e deveres existirem, ficar tudo num mar assim, os direitos e deveres existem, sabia? Mas se ninguém colocar em prática, aí eles só existem no papel.
E a cidadania forma o quê? Valores que, quando incorporados à cultura de um povo, acabam tornando-se o quê? Um patrimônio de todos. Então é importante que os direitos e os deveres sejam aplicados a todos os cidadãos, senão não vai fazer sentido. Agora vamos analisar aqui uma fonte escrita. Como vocês podem ver, gente, esse aqui é o artigo 5º da nossa Constituição Cidadã. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. São direitos sociais a educação, presta atenção aqui, ó, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. É a redação dada aí pela Emenda Constitucional número 90 de 2015. Então, pense na questão da importância desses valores, como saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia. Tudo isso constitui o basicão para a gente conseguir viver com o mínimo de dignidade. Por quê? A partir do momento que você consegue viver com o mínimo de dignidade, você consegue buscar outras coisas. Pensa assim, ó. Eu preciso muito estudar hoje, mas eu estou com fome. Uma pessoa consegue estudar com fome? Você consegue se concentrar nos seus estudos quando você está com fome? Ou então, eu preciso muito praticar esportes, porque isso é bom para a minha saúde. Você consegue praticar esportes se você está com dificuldade de exercer uma moradia? Então, certas coisas que a gente vai conseguindo conquistar, elas só são conseguidas depois que a gente consegue pelo menos esse básico aqui, para a gente ter o mínimo de dignidade possível. E convenhamos, gente, isso aqui é garantido na Constituição, isso aqui deveria ser garantido a todo cidadão brasileiro. Então, vamos lá. Eu falei aqui, ó, que a Constituição chama Constituição Cidadã, né? A nossa Constituição tem esse nome bonito. Por quê? Porque a nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã. Mais um minutinho e já voltamos. Então, pessoal, agradeço aqui muito a participação de vocês. Nosso querido amigo aqui, professor Paulo, trouxe aqui pra gente porque a Constituição Cidadã foi escrita com efetiva participação do povo. Daí o nome cidadã. Aí nós temos a Pro Ivone, que diz atenta aos direitos e deveres do cidadão. E a Pro Rosângela diz, para proporcionar o bem-estar de todos, o que nem sempre acontece. Então, ela foi escrita com a participação efetiva da população. E eu gostaria até de fazer uma reflexão aqui com a gente, ó. A nossa aula aqui no Centro de Mídias poderia chamar de uma aula cidadã. Por quê? Porque ela é construída aqui a muitas mãos. Nós aqui, vocês professores, vocês alunos e todos fazemos esse momento mágico acontecer. Então, vamos lá, ó. Jovens e adolescentes possuem direitos?
Então, o professor Ronaldo trouxe o comentário aqui da Amanda, porque ela é constituída por cidadãos, isso foi feita pelas muitas mãos de vários cidadãos. Mas esses cidadãos incluem jovens e adolescentes? Vocês, pessoal aí do 6º ano, vocês têm direitos? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? Pro Elisângela comentou aqui que sim. Vamos ver, será que mais algum aluno aqui acha que tem direitos? Será que vocês têm direitos? Eita, peraí. Será que tem algum tipo de legislação que diz que jovens e adolescentes têm direito? Vocês acreditam que existe isso? Professora Maria disse que sim. Professora Marisa também disse que sim, claro, isso mesmo. A Caroline e a Lívia da Proivone dizem que sim também. E a professora Mariane já comenta aqui, sim, o ECA. Vocês já ouviram falar no ECA? O professor Paulo Henrique diz, sim, jovens e adolescentes têm direitos, como também as crianças. Está onde? Na nossa Constituição Cidadã. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Bora lá. Nós teremos mais um videozinho falando aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o nosso ECA, como bem comentou a professora aqui, Mariane. Então, bora lá para mais um videozinho. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos. Então, pessoal, nós gostaríamos aqui de terminar sempre levando em consideração que o quê? A cidadania, os direitos e os deveres só fazem sentido porque eles foram conquistados, eles não foram dados. Eles foram conquistados, foram frutos de luta social e muita
contribuição da população para que esses direitos fossem realizados. Também é importante lembrar que um direito só faz sentido quando ele é acompanhado de um dever. Agora aqui, ó, vamos pegar a nossa habilidade. Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como uma conquista histórica. E o nosso objetivo também foi estudar o significado de cidadania. Pessoal, não se esqueçam de avaliar a nossa aula. Foi um imenso prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Uma imensa honra e até a próxima. Muito obrigado.